Então nós vamos passar aqui hoje alguns conceitos relativamente aos seguintes temas. Vamos fazer uma pequena introdução, alguns conceitos fundamentais que nós vamos trazer para vocês sobre mente, pensamento, cérebro, o pensamento negativo sobre a saúde, o que é quer pensar positivamente, a formação das doenças e a promoção da saúde. Acho que eu vou utilizar isto. Então, para iniciar estes conceitos, nós temos que ligar aqui um pouco os conceitos da física quântica, da medicina e da espiritualidade. E tentando não ser aqui nem densa na minha abordagem, nem também abusiva, porque eu também não sei muito de física quântica, eu sei alguma coisa que ando a estudar, não é? Mas trazendo esses conceitos para vocês. Vou tentar ligar um bocado aquilo que se sabe hoje da física quântica aplicada aos conceitos da medicina, da espiritualidade e também do espiritismo, né? Então, o que é a física quântica? Portanto, a física quântica é uma área da ciência que estuda o comportamento de partículas ínfimas, muito pequeninas, como os fótons e os elétrons, né, que são partículas muito pequenas. Nós sabemos que todo o nosso corpo é constituído por átomos, né, nós estudamos isso na escola, e que nós somos um conjunto de átomos, e que esses átomos são constituídos por ainda partículas mais pequeninas. Então, a física quântica, ela estuda o comportamento dessas partículas muito pequeninas, que são os fótons e os elétrons, nessas escalas, e os fenômenos relacionados a essas partículas muito pequeninas. Portanto, onde as leis da física clássica deixam de ser aplicáveis, porque são partículas muito pequeninas para as quais as leis clássicas da física não se aplicam. Portanto, tem revolucionado a compreensão do mundo físico, portanto, trazendo outros conceitos que nós podemos aplicar na medicina e na espiritualidade. E vamos ver como vai ligar aqui para os nossos conceitos de espiritismo, os nossos conceitos de saúde dentro da doutrina espírita. Portanto, muitos desses conceitos da física quântica hoje em dia vêm explicar fenômenos relacionados ao pensamento e à saúde, muito embora na medicina clássica isso ainda seja algo controverso, já tem sido aplicado dentro da cátedra, não como uma questão de crença, de religião, mas como dados científicos. Então, eu vou trazer 3 conceitos básicos da física quântica, mas vou passar assim, tentar traduzir isto trocando muito em miúdos, para a gente poder perceber o que eu quero dizer. O primeiro deles é a noção de interconexão. A noção de interconexão e dos campos de energia quer dizer que a física vai introduzir um conceito que as partículas, aquelas partículas muito pequeninas, das quais todos nós somos feitos, não é? Estão interconectadas através dos campos quânticos, que não deixam de ser campos de energia. Então isso quer dizer o quê? Que todos nós temos um conjunto de átomos, de subátomos, né, de partículas, e todas elas estão interconectadas através de campos de energia. Muito bem, esse conceito vai nos ajudar a entender muito bem a linguagem dos espíritos e vai nos ajudar a entender também como aplicar esse pensamento no entendimento de uma medicina mais espiritual. Então, esse pensamento, essa interpretação desse pensamento vem sugerir que nosso pensamento humano pode gerar campos de energia e influenciar sistemas biológicos de maneira quântica. Ou seja, a ideia de que as nossas intenções, os nossos pensamentos, as nossas emoções podem ter impacto na saúde, muitas vezes causando saúde ou doença. Ou seja, na medida que nós pensamos, nossa ação, nosso pensamento, nossa vontade gera um campo energético, e esse campo energético, ele atua fisicamente no nosso corpo físico. Então, é esse o entendimento também da física quântica. Isso vem explicar
também a ação da prece e do passe magnético, dentro da doutrina espírita. Então, muitas vezes, aquilo que se faz, o passe, que a gente não tem um entendimento claro de como é que age, então nós temos ali a ação eletromagnética da nossa intenção de quem está a dar o passe e daquele que é o receptor em receber, atuando através do pensamento e da ação eletromagnética de dois corpos em interação. O outro conceito, acho que eu pulei? Não, tá certo. Esse conceito da física quântica, da interconexão, ele veio ter, a partir dos anos 60, um grande embasamento em várias áreas, em vários domínios da ciência. E ele é muito citado através de uma experiência que um meteorologista brasileiro fez, e dentre outros muitas outras experiências, mas eu vou citar esta, que alguns de vocês já com certeza ouviram falar, que é o efeito borboleta. O efeito borboleta é um efeito que o meteorologista Edward Lorenz, na década de 60, ele faz parte da explicação da teoria do caos, e ele explica que, ele descreveu que pequenas mudanças em um sistema pode levar a grandes consequências. Pequenas mudanças em um sistema pode levar a grandes consequências. E o termo ficou famoso com a ilustração de que o bater das asas de uma borboleta no Brasil pode causar um tornado no Texas. O que é que isso nos faz pensar? Faz pensar que a nossa ação pode ter uma reação, muitas vezes até longínqua, do local onde nós estamos a pensar que ela pode atuar. É aquele também efeito que nós chamamos de efeito dominó, não é? Portanto, esse efeito borboleta refere que as nossas ações, por menores que pareçam, podem ressoar de forma inesperada. Ele reflete a complexidade do universo e ainda assim a beleza de como tudo está conectado. Isso nos faz pensar como a minha ação pode ter uma reação em outra pessoa ou num conjunto de pessoas, né? Como a minha atitude física, a minha atitude mental, às vezes pode ter uma reação numa coletividade. Isso para o bem e para o mal. Então nós somos inteiramente responsáveis, coletivamente, pelo que pensamos, pelo que sentimos, como agimos, nós individualmente e dentro do mundo onde nós existimos. Não é? Então a melhor forma de nós mudarmos o mundo não é mudando o outro, é mudando a nós próprios. É nesse entendimento que a física quântica aplicada à doutrina espírita vem nos convidar à reforma íntima. Isso pode ser visto tanto como um alerta para agir com cuidado, quanto como um estímulo para acreditar que pequenas ações podem gerar grandes mudanças. E isso é muito bonito quando a gente pensa naquela frase que diz assim, como é que a gente começa a mudar o mundo? Né? É fazendo pequenas atitudes. A gente não pode esperar por grandes mudanças, porque a gente não muda, a gente não se transforma de um dia para a noite. A gente não faz grandes transformações de um dia para a noite. Mas se a gente for transformando-nos devagarinho, formos mudando através da nossa reforma íntima, através de pequenas atitudes, nós podemos então gerar grandes mudanças e ter grandes repercussões até mesmo no universo. Então esse é um pensamento, não é religioso, não é moral, não é ético, é físico, aplicado à moralidade, à doutrina, à religião e à espiritualidade. Né? É onde encontra a física e a espiritualidade. Então, todas as coisas perto ou distantes, diz a física, ocultamente estão ligadas entre si. E tão ligadas que não se pode tocar uma flor sem incomodar as estrelas. Um outro físico diz o seguinte, que a física quântica evidencia que as nossas palavras e pensamentos são energias que emergem do nosso ser para influenciar todo o universo. E é por isso também que a doutrina espírita nos ensina que como tem poder aquilo que sai da nossa boca. Não é verdade? Como a gente tem que ter cuidado com aquilo que a gente fala, mas não só, mas também com aquilo que a gente pensa.
Que muitas vezes a gente pensa, não, eu não falei, mas pensei. Né? Ninguém viu, mas eu pensei. Não é? Portanto, mas aí está, não é só o que a gente coloca da boca para fora. Eu até admito que aquilo que a gente coloca da boca para fora e fala efetivamente tem mais poder. A gente materializou, mas aquilo que a gente pensa tem um poder enorme. E nós vamos ver isto. Ok, então vamos continuar. Ops. Aqui está uma fotografia lindíssima que eu vos trouxe. Ia ter muita pena se isto não funcionasse, porque eu gostaria mesmo, porque fiz essa apresentação com muito carinho para vos trazer isto, e que achei que iria facilitar essa compreensão. Então, nessa teoria, a teoria quântica revela esse estado de interconexão em todo o universo, dizendo que nem a menor partícula do universo, aquela menor partícula cujo átomo é dividida em subátomos, em pequenos fótons, né, pode existir independentemente. A lei quântica mostra-nos o universo não como uma coleção de objetos físicos, mas sobre uma forma de uma complexa teia de relações num todo unificado. O que é que nós podemos aprender disso? Isso quem diz é o físico chamado Fritjof Capra, num livro chamado O Tal da Física. Então quer dizer que todos nós aqui que hoje estamos interligados. Quanto mais não seja pela nossa vontade, desejo, intenção e ação de termos vindo aqui hoje. Todos nós fomos motivados pelo desejo, ação, intenção e ação de estarmos juntos aqui hoje. Tivemos um propósito. Então, todos nós estamos interligados energeticamente através do nosso pensamento. Esses pontinhos de luz podem ser um elétron, um fóton do nosso corpo, do nosso organismo, uma subdivisão do nosso átomo. Pode ser o nosso átomo, pode ser uma partícula do nosso corpo, pode ser o nosso órgão, pode ser cada um de nós individualmente aqui ligados, pode ser um planeta do nosso sistema solar, pode ser uma galáxia no universo. Ou seja, da mais ínfima partícula, do microcosmo ao macrocosmo, nada vive, nada existe independentemente. Isso nos explica muita coisa. Explica, por exemplo, quando existem as guerras, quando a psicosfera do mundo vive carregada pelas guerras, como nós temos hoje em dia, pelas catástrofes. As pessoas que são muito mais sensíveis ficam perturbadas, os médiuns ficam mais perturbados, sentem aquela depressividade, aquele peso na psicosfera que todos nós vivemos mergulhados, não é? Portanto, nós sentimos isso, por exemplo, tem pessoas que são mais sensíveis, vão ao centro comercial e sentem aquele peso quando entram no centro comercial ou vão a um lugar onde encontram uma multidão e não conseguem estar muito tempo onde tem uma multidão. Por quê? Porque entram na psicosfera da multidão. Não é? Então nós todos por que no centro espírita algumas vezes nós sentimos-nos tranquilos? Porque entramos na psicosfera do centro, que é uma psicosfera tranquila, não é? Calma, serena. Portanto, vamos falar então da segunda lei que eu quero falar hoje, do segundo conceito quântico, que é muito importante nós entendermos, para entendermos o efeito do pensamento na medicina, na saúde, na promoção da saúde ou da doença. Aquelas pequeninas partículas que nós falamos aqui, dos fótons, dos elétrons, que fazem parte do nosso átomo, que nós temos bilhões, trilhões de átomos no nosso corpo, elas podem mudar o seu comportamento no nosso corpo ou no universo, a depender do observador. Esse observador pode ser a nossa consciência, pode ser uma consciência externa ou interna. Ou seja, essa é basicamente uma outra lei da física quântica. Ou seja, e essa pequena partícula, ela pode ter um movimento de onda ou de partícula, ela pode mudar o seu movimento, ela pode se movimentar
de diferentes formas, segundo quem o observa. Ou seja, esse segundo observador pode ser a nossa própria consciência. Essa realidade aplicada à nossa saúde e ao pensamento quer dizer que, se nós temos consciência sobre o nosso corpo, se nós praticamos, por exemplo, técnicas como a meditação, como a atenção focada, a atenção plena, o mindfulness, a concentração, a meditação, a visualização criativa, o foco mental, se vivemos conscientemente, nós estamos a gerar a nossa consciência sobre o nosso corpo, o nosso foco mental, sobre as nossas células, e nós podemos então controlar melhor o nosso pensamento e a ação sobre a nossa atividade atômica, celular, ou conforme a gente queira chamar. Ou seja, a nossa consciência sobre a nossa vivência emocional, vamos dizer assim, pode alterar a nossa realidade quântica. Ou seja, isso pode influenciar positivamente ou negativamente a nossa saúde ou a nossa doença. E por fim, o terceiro conceito quântico refere à sincronização entre partículas. Ou seja, quando existe uma sintonia, uma sincronicidade, uma coerência entre ação e pensamento, entre aquilo que eu penso e aquilo como eu me comporto, entre aquilo que eu penso e aquilo que eu sinto e conforme eu ajo, então existe uma sintonia entre as partículas e os meus sistemas. Então existe mais saúde, existe mais harmonia e bem-estar, e dessa forma eu posso promover mais a minha saúde e o meu bem-estar. Quando não existe isso, começa a existir uma desorganização celular, começa a existir então processos de doença acontecendo no nosso corpo físico. E o que é que isso pode promover? Estados emocionais alterados podem gerar esse desequilíbrio, não é? E gerar então processos de doença. Então, dentro desses conceitos introdutórios, resumindo, nós teríamos que a ciência atesta que tudo é energia. Um bocadinho de água. Eu estou aqui a falar alto. Logo, o pensamento também é energia. Desculpem. Já vai. Já vai. Que eu vou falando assim, tá? Ela tá virada. O ambiente está mais quentinho, pronto. Obrigada. Mais potência. Já vai falando assim, vai se animando? Pronto, então a ciência atesta que tudo é energia, não é? O pensamento também é uma energia. Conforme as leis da física, o pensamento é energia e está interconectado. Logo, muitas vezes, aquela sensação, por exemplo, que eu pensei em alguém e alguém pensou em mim, e muitas vezes acontece que realmente pensou em mim. Então, em que medida é que isto é a nossa realidade interconectada? Né? Através do nosso pensamento em conexão com outro pensamento, com pessoas com quem temos afinidade. Tudo que vemos foi pensado e materializado. O pensamento é força co-criadora do universo. Lembrem-se que no livro dos Espíritos, os Espíritos nos dizem que vós sois deuses. Então, por quê? Porque nós temos essa capacidade de co-criar. Através de que nós temos capacidade de co-criar? Através do nosso pensamento. Nós vamos ver isso, o nosso pensamento, mais do que nós pensamos, é força co-criadora. Nós estamos sempre a co-criar realidade sem nos darmos conta de que estamos criando a nossa própria realidade. E somos a expressão, nós próprios, do pensamento divino. Então, continuando, nós teríamos então uma palavra para Leon Denis no livro No Invisível. O universo inteiro vibra sobre o pensamento de Deus.
se nós formos aqui extrapolar, então, o que é a vida, o que é o universo, então, os espíritos nos dizem que, então, nós, o universo próprio, a criação do universo, seria, então, a própria expressão do pensamento de Deus. Joana de Ângeles, nos Dias Gloriosos, diz: o universo é resultado da mente divina que não cessa de agir positivamente. E, por fim, André Luiz, no livro Mecanismos da Mediunidade, todos eles em sintonia, diz: nos fundamentos da criação vibra o pensamento imensurável do Criador. E sobre esse plasma divino, vibra o pensamento mensurável da criatura, a constituir-se no vasto oceano de força mental em que os poderes do Espírito se manifestam. Espírito, nós, espíritos. Não é? Então, nós não temos ideia de como é poderoso o nosso pensamento e como nós podemos co-criar através dos nossos próprios pensamentos. Então, partindo agora para alguns conceitos que nós vamos trazer, nós estamos aqui agora a refletir sobre o que é que então seria a nossa mente. O pensamento é igual à mente? O que é que realmente é a palavra mente, não é? Então, a mente é a expressão da alma. Nós sabemos do Espiritismo que alma é igual a espírito encarnado. Eu sou um espírito. Meu espírito se chama Gláucia, encarnado. Não é? Gláucia está encarnada, portanto, nessa personalidade. Portanto, a minha mente se expressa através do meu pensamento. Estou aqui a falar com vocês expressando o meu pensamento. E uma das funções da minha mente é o meu pensamento. Portanto, essa palavra de origem latina é usada em substituição à palavra grega psique. Portanto, e define para essa palavra psique o sinônimo de alma e espírito. Mas, na realidade, a mente é a expressão como a nossa alma se expressa. Por sua vez, nós temos o pensamento, que é o produto da mente, como também outras funções. Por exemplo, o pensamento é uma função da mente, mas a emoção é uma função da mente, a memória, o sentimento, a inteligência, a atenção, a concentração, a consciência, são outras funções da nossa mente, que é atributo do nosso espírito, ou alma encarnada. Portanto, a mente, para muitos cientistas, é produto do cérebro, que não deixa de ser, mas não é só o cérebro, porque nós sabemos que quando o cérebro deixa de existir, quando para o cérebro, nós continuamos a existir, porque existe o espírito, não é verdade? Ou seja, se nós morremos, desencarnamos, o que é que resta de nós? Resta nosso espírito, que se expressa através da nossa alma, da nossa mente. Portanto, a mente, para muitos cientistas, é produto do cérebro. Para Emmanuel, é o manancial vivo de forças criadoras do espírito. Emmanuel, como vocês sabem, é o mentor, foi o mentor, né, de Chico Xavier. Portanto, podemos dizer que então que o cérebro e mente são sinônimos? Vou vos deixar algumas interrogações que nós vamos tentando responder. Cérebro e mente são sinônimos? São a mesma coisa? Quando cessa a função cerebral, a mente deixa de existir? E por fim, André Luiz, no Mundo Maior, nos diz: o cérebro é o órgão sagrado da manifestação da mente, em trânsito da animalidade primitiva para a espiritualidade humana. Portanto, o cérebro é o nosso veículo através do qual nós nos manifestamos no mundo físico. Tanto é que muitas vezes, quando temos doenças no nosso cérebro, se nós tivermos um AVC ou um tumor cerebral, a nossa mente, o nosso espírito não consegue se manifestar de uma forma adequada, porque tem limitações no nosso cérebro, certo? Mas o espírito, estando liberto do nosso corpo físico, pré-existe, vai continuar a existir o nosso espírito, que vai se expressar livremente. Então, a mente não é sinônimo do nosso cérebro. Portanto, o cérebro é a sede onde a mente do espírito atua
comandando o veículo físico e possibilitando a vida no corpo. Porque se um cérebro não existe sem a mente do espírito. O cérebro não existe sem espírito, mas o espírito existe sem cérebro. Certo? O espírito expressa-se através do seu pensamento, as suas aquisições evolutivas e se apresenta na espiritualidade no mesmo nível mental que cultivou na Terra. E quando nós desencarnamos e deixamos o cérebro, com todas as suas conexões, não é? Nós vamos estar no mundo espiritual, com tudo aquilo que a gente adquiriu nas nossas vivências, seja na nossa encarnação ou nas outras encarnações que nós já passamos. Muito bem. Então, mais algumas coisas. O que é que nós temos que reter e levar para casa no conceito de mente? A mente é que comanda o nosso cérebro. A mente é a expressão da nossa alma. A mente existe sem o cérebro físico, mas este não existe sem a mente. A mente humana traduz espírito com toda a sua bagagem existencial. E na mente estão todas as experiências passadas arquivadas, as representações atuais, as perspectivas do futuro, as crenças e hábitos, as tendências, as preferências que o espírito encarnado manifesta. É todo o manancial do espírito encarnado. Muito bem. O pensamento, o que é que nós temos que reter? O pensar é um atributo do espírito. Portanto, no ser humano, o pensamento adquire a característica de pensamento contínuo. Isso porque nos animais o pensamento é ainda um pensamento fragmentado. Isso quer dizer que os animais não pensam como nós, não raciocinam como nós, não é? Eles não pensam assim, essa noite eu vou ao CCE porque eu vou assistir uma palestra, né? Mas ficam contentes quando vem o dono, não é? E demonstram essa afetividade, então tem um pensamento fragmentado. O pensamento age sobre os fluidos ambientais, como o som sobre o ar. Isso é muito interessante, porque tal como o som age sobre o ar e se propaga, o nosso pensamento, pense um bocadinho nisso, nosso pensamento, por isso eu disse há bocado, não é importante só o que a gente fala, mas também o que a gente pensa. O nosso pensamento age sobre os fluidos ambientais como o som sobre o ar. Agora imagina que todos nós aqui pensando, neste momento, essa onda mental aqui a se propagar. Imagina que essa onda mental que aqui se encontra, não é? Então isso a se propagar aqui. Se pensamos o bem, essa onda mental coletiva é uma onda mental positiva, senão não vai ser. A energia mental própria da inteligência humana é dotada da faculdade de mentalizar e de co-criar. Isso quem nos fala é André Luiz no livro Mecanismos da Mediunidade. Eu gostaria de falar um bocadinho com vocês sobre isto. Então, nossa diferença para o mundo animal é que nós somos capazes de mentalizar e de co-criar. Quando falamos em mentalizar, nós podemos pensar, visualizar o futuro e mentalizar este futuro, imaginar. Quando nós pensamos na nossa saúde, nós estamos co-criando essa saúde. Quando nós pensamos na doença, nós estamos co-criando essa doença. Nós estamos colocando para o universo, pense naquela imagem de cima, propagando esse pensamento no fluido ambiental. Então, se eu sou uma pessoa pessimista, que eu só penso em doença, o que é que eu estou jogando para o ar? Doença. Né? Se eu sou uma pessoa positiva, que eu penso que tudo vai dar certo, que eu acordo de manhã positiva, as coisas vão correr bem. Se eu sou uma pessoa negativa, que eu só penso em coisas negativas e que eu penso que eu vou ficar doente, que eu só penso na doença que eu vou ter, ou o que é que eu vou atrair para mim? Doença, problemas, não é? Ou seja, nós temos essa capacidade de co-criar. Então, nós teríamos aqui uma questão que eu gostaria que vocês pensassem. Então, nós somos o que nós pensamos? Pergunto, o que é que vocês acham? Então, somos o que pensamos? Sim?
Sim? Eu acho que estão inibidos. Somos ou não somos? Tem medo de errar. Todos temos medo de errar, atenção. Nós temos medo de errar. Mas nós somos o que pensamos? Será que somos? Não. Eu acho que somos. Nós somos aquilo que pensamos. Né? Agora, mas não somos só o que pensamos. Atenção, que isso é muito importante. E isso é muito importante. Nós somos o que pensamos, mas não é exclusivo. Nós não somos somente o que nós pensamos. Porque muitas vezes nós pensamos aquilo que não somos. Certo? É verdade? Por quê? Agora tem alguém que me explique. Já chegamos à conclusão, nós somos o que pensamos, certo? Mas nem sempre somos o que pensamos. Nem sempre somos o que nós pensamos. Por quê? Temos medo, porque estamos condicionados pela educação. Verdade, verdadeiríssima, porque temos medo, porque aqui eu vi um zum aqui. Alguém me disse aqui qualquer coisa também. Porque temos medo? Porque alguém disse aqui temos medo. E mais. Não nos conhecemos. A nossa própria visão é sempre distorcida. A nossa visão é distorcida, boa. E o quê? Não nos conhecemos bem. Não nos conhecemos suficientemente, não é? Mas também por outra coisa. Nós não somos só o que pensamos, porque muitas vezes... Eles também têm influência. Isso mesmo, boa. É isso mesmo. Porque muitas vezes nós captamos o pensamento que também não é nosso. Ou seja, lembrem daquela coisa que nós falamos aqui, da nossa atmosfera, daquela coisa do fluido do ambiente. Muitas vezes vem um pensamento, e aqui nós estamos aqui, a negatividade, nós aqui encostamos na Cláudia, ela é negativa como tudo, percebe? E eu digo assim, bolas, e eu acabo sendo aqui com uma Cláudia, que é uma Cláudia negativa, e me puxa para baixo. Né? Muitas vezes nós temos pensamentos que são pensamentos intrusivos, muitas vezes nós temos pensamentos até obsessivos, certo? E que não somos tudo aquilo que pensamos. Mal de nós fôssemos realmente tudo aquilo que pensamos, não é verdade? Mal de nós. Se tudo aquilo que pensamos fosse verdade na nossa realidade, se fôssemos tudo aquilo que pensamos. Mas somos realmente aquilo que pensamos, mas nem tudo. Certo? Mais uma coisa. E nem tudo o que pensamos nos define. Certo? Porque nem tudo aquilo que a gente pensa, que vem à nossa mente, aí está, é realmente aquilo que a gente quer, deseja e é realmente aquilo que nós realmente sentimos. E muitas vezes isso acontece em processos patológicos, ou processos obsessivos, espirituais, ou outro tipo de processos realmente em que as pessoas estão patologicamente doentes. Por exemplo, se uma pessoa está maníaca, a pessoa pode achar que é rainha da Inglaterra e achar que é rainha da Inglaterra e não ser rainha da Inglaterra, não é verdade? Portanto, se a pessoa está doente, adoecido, pode achar que ter pensamentos que não nos definem, que realmente não somos, são fora da realidade, certo? Então, realmente isso é para nós pensarmos. O poder do nosso pensamento. Nós somos como esse mar, estamos mergulhados nessa psicosfera e por isso que eu disse, não somos só aquilo que pensamos, né? Estamos imersos nesse oceano de pensamentos e vibrações e isso traduz a nossa psicosfera. Portanto, o que é a nossa psicosfera? É a mente, quase como se fosse assim, a nossa mente coletiva. A psicosfera é definida pelos espíritos quase como se fosse a nossa mente coletiva. É o que eu penso, é o que eu sinto, mas é também o conjunto de pensamentos de quem vive comigo, da minha coletividade, das pessoas com que eu ando, das pessoas com que eu gosto de viver. Percebe? Então, é a psicosfera do meu ambiente, aliás, do meu país, do meu mundo, certo? E nós estamos mergulhados nessa psicosfera somente de bilhões de pessoas encarnadas pensantes. 8 bilhões de pessoas encarnadas pensantes. Mas isso é das encarnadas. Se a gente juntar aqui as desencarnadas, certo? É 2/3 mais. Portanto, então nós estamos mergulhados nessa psicosfera. E sabemos nós, espíritas, que essa psicosfera dos desencarnados também nos influencia. Certo? Mais do que pensamos.
Ou seja, os espíritos nos dizem que essa psicosfera dos nossos amigos desencarnados, quando se afiniza com a nossa, porque é preciso que haja essa sintonia, essa afinidade, nos influencia mais do que aquilo que nós imaginamos, certo? Ao pensar, nós emitimos vibrações que traduzem nossos desejos. E aí está, os espíritos desencarnados se aproximam de nós segundo a vibração dos nossos desejos, né? Tendências, pensamentos que entram em sintonia com aqueles que pensam e sintonizam com aquilo que nós pensamos e desejamos. Não é só com aquilo que nós pensamos, mas é com aquilo que nós realmente desejamos, não é? Portanto, sendo assim, podemos pensar que o pensamento é uma força eletromagnética, criativa, a exteriorizar-se através de uma onda de pensamento da criatura que o gera. Sempre que o espírito imagina, reflete, inquere ou conclui, está criando. Esta criação é o pensamento que flui de maneira incessante de sua mente. Todos nós, aqui neste momento, estamos criando a nossa própria realidade. Portanto, estamos criando formas de pensamento. E os espíritos definem o que é que são as formas de pensamento. As formas de pensamento é um campo vibracional que traduz a nossa energia mental. E essa energia mental pode nos trazer saúde, se for energia mental positiva, ou pode nos trazer doença, se for energia de desequilíbrio. Então, André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos, nos diz a etiologia, que é a origem, vamos voltar para trás, das doenças, das moléstias perduráveis, que afligem o corpo físico e o dilaceram, guardam no corpo físico, no corpo espiritual, as suas causas mais profundas. Então, muitas vezes, quando nós somos acometidos por um processo de doença e nós não entendemos, nós culpamos a Deus, perguntamos por que sou eu, não foi meu vizinho, por que foi na minha família, não foi na família de outra pessoa, não é? Porque nós ainda não entendemos que reside em nós a razão das nossas dores. Reside em nossas ações a razão e o passado e a origem, a etiologia das nossas dores. Joana de Ângeles nos diz o seguinte: a nossa vida mental responde pelas atitudes e comportamentos, expressando-se em forma de saúde ou doença, conforme seja o teor vibratório do indivíduo. E ainda nos diz, a ansiedade e o medo, que alguém falou aqui, desestruturam o edifício celular. Ou seja, mais uma vez aquela questão dos átomos e das partículas subatômicas, né? Dando margem à doença de vária ordem. Então, a doença, a ansiedade, a culpa, o medo, todas essas emoções negativas, vamos dizer assim, desestruturam o nosso edifício celular, causando doença. A vingança e a culpa corroem os sentimentos, abrindo as portas para a depressão e para o suicídio. Por fim, a ação imunológica do organismo desaparece sob a contínua descarga de energias perniciosas, dando lugar a doenças físicas e mentais. E muitas vezes nós não temos noção de como se originam, e não está nesta vida, provavelmente terá numa vida anterior, também a razão dessas moléstias no nosso corpo físico. Portanto, somos atraídos por aspectos sombrios da vida e muitas vezes é mais fácil fixarmos-nos nesses aspectos mais sombrios, sentirmos culpa, ansiedade, medo, aprisionarmos-nos nos pensamentos negativos, ruminativos, intrusivos, alimentarmos das tragédias, catástrofes, guerras, né? Escândalos, violências. Tem pessoas que não desligam a CMTV nem por nada, não é? Dia e noite estão ali ligadas naquele terror, alimentando-nos daquelas emoções violentas. Nosso psiquismo está encharcado de pensamentos catastróficos e pessimistas.
né? Ou seja, temos dificuldade em libertar dos pensamentos negativos e somos encharcados por eu não consigo, eu não aguento, eu não sei, eu não posso, eu não tenho forças, eu não tenho coragem, eu tenho medo. Portanto, eu estou só, tudo de ruim me acontece. E muito mais fácil é entrar nesta psicosfera negativa e ruminar nesses pensamentos, causando aquela desarmonia celular, né, do que num outro tipo de pensamento que nos diz: eu consigo, eu tento, eu posso, eu sei, eu aprendo, eu tenho forças, eu tenho coragem, estou acompanhado, né, e por isso eu sou grato, entrando no fluxo positivo de ações positivas, de energia mais positiva. Portanto, pensar positivo em saúde, portanto, é convidarmos-nos a identificar pensamentos negativos como libertar-se da culpa, não vitimizar-se, portanto, não sofrer antecipadamente. Como é difícil não sofrer antecipadamente, não é? Ou seja, estamos sempre a antecipar o futuro negativamente. Não dramatizar demasiadas coisas, não hiperbolizar as emoções negativas com excesso de emocionalidade expressa. Às vezes acontece um problema na família, a gente faz um escândalo, uma coisa, não leva as coisas com calma, com temperança. Portanto, por fim, nós já temos que aprender a lidar, identificando áreas de mudança na nossa vida, seja a nível pessoal, familiar, seja no trabalho, buscando nos relacionamentos, avaliar racionalmente cada pensamento negativo, procurando identificar as áreas em que a gente tem que mudar, onde a gente tem aquela negatividade presente, desvalorizando os pensamentos intrusivos. Quando o pensamento intrusivo, negativo ou ruminativo surgir, não valorizando para que ele não cresça. E, sobretudo, rodear-se de pessoas positivas que nos estimulem e também criando dentro de nós esta iniciativa de viver positivamente em detrimento de viver negativamente e numa atitude de vítima e de culpabilização. Por fim, novas atitudes. Reconhecer as conquistas, que é difícil, quer nossas, quer do nosso próximo. É muito fácil penalizar o outro e culpabilizar o outro e apontar o dedo ao outro quando o outro faz alguma coisa de errado, mas é muito difícil reconhecer conquistas, né? Muito difícil, nossa ou dos outros, dos nossos filhos, né? Dentro da família. Agradecer as coisas boas que acontecem, às vezes são pequeninas. Lembre-se do início da nossa palestra. Às vezes a gente tem que começar com coisas pequeninas. Essas coisas pequeninas têm uma repercussão muito grande lá à frente, né? E às vezes a gente tem que começar agradecendo coisas boas que acontecem, mesmo que elas sejam muito pequeninas. Praticar o bom humor, vamos voltar para trás, não seja tão depressa. Praticar o bom humor, especialmente durante momentos difíceis. Exercitar a gentileza, né? Fixar acontecimentos felizes, relativizar as coisas, portanto, tentar ver uma parte boa nas coisas negativas, exercitar a gratidão e focar-se no bem. Quando a gente entra nesse fluxo, a gente entra no fluxo daquilo que nós chamamos do fluxo da abundância, das coisas boas, do bem. Então a nossa psicosfera começa a mudar, começa a atrair para a nossa vida também coisas igualmente boas, certo? Pela mesma lei da atração. Eu gostaria que, de todos os slides que eu apresentei aqui hoje, vocês se fixassem nesses dois próximos, certo? Se não levarem nada para casa, eu peço a vossa atenção para esses dois que eu vou agora apresentar. Não precisa lembrar mais nada, mas lembre-se desses dois próximos. Portanto, os efeitos do pensamento, isso tem a ver com esse livro, Amor, Medicina e Milagres. E as emoções e a imaginação representam as duas formas de comunicação entre a mente e o corpo. Ou seja, como é que a nossa mente, expressão da nossa alma, se comunica com o nosso corpo? Através das nossas emoções e da nossa imaginação.
Por isso que a gente tem que controlar a nossa emocionalidade expressa. Por isso que a gente tem que imaginar coisas boas, para a gente trazer e comunicar isso com o nosso corpo, certo? Portanto, as emoções e as palavras dão a saber ao corpo, vejam novamente a linguagem que a gente tem que utilizar com o nosso corpo. As emoções e as palavras dão a saber ao corpo aquilo que dele esperamos. Se nós esperamos saúde ou se nós esperamos doença. E ao imaginar certas mudanças, contribuímos para que o organismo as produza. Então nós temos que trazer emoções positivas, imaginar coisas positivas e dizer coisas positivas. Se a gente não faz isso com aquela terceira lei da física quântica, com coerência, isso não acontece. Nós temos que ter uma emoção positiva, imaginar coisas positivas e dizer coisas positivas, para que o nosso corpo entenda, por uma lei de sincronia e de coerência, o mesmo. E nesta linguagem é a linguagem que o nosso corpo entende. O nosso corpo entende a linguagem da emoção e da imaginação. Por isso que as visualizações criativas surgem com tão bom resultado, por exemplo, nas pessoas que têm cancro, nas pessoas que utilizam a visualização criativa para tratar processos de doença, porque realmente é uma linguagem que o nosso corpo entende, não é? O outro slide que eu peço que vocês levem para casa. Portanto, a mente não age apenas por meio de opções conscientes. Portanto, muitas vezes seus efeitos incidem diretamente sobre os tecidos do organismo sem conhecimento da nossa parte. Ou seja, eu decido que eu quero ter saúde, mas nem sempre a minha atitude mental é coerente. Voltamos para a questão de consciência. Então, a nossa mente não age somente por meio de ações conscientes. Nós temos que ter coerência mental, porque muitas vezes a gente não age dessa forma. Portanto, o nosso corpo não entende. O corpo responde às mensagens mentais conscientes ou inconscientes. Então, nós temos que ter coerência na nossa vontade, desejo, ação, para poder o nosso corpo e a nossa realidade se transformar numa realidade que a gente deseja realmente. Certo? Oi, peraí que faltou aqui qualquer coisa. Bloqueamos as nossas defesas, reduzimos as nossas ações orgânicas quando sentimos que a vida já não vale a pena. Portanto, o poder da mentalização. E chegando quase ao final da nossa exposição, nós sabemos que no cérebro mais primitivo, né, as reações são rápidas, os impulsos são rápidos. O cérebro mais primitivo, portanto, nós desenvolvemos quando nós somos humanos o cérebro do neocórtex. O neocórtex temos a capacidade de imaginar e, como eu falei no início, nós conseguimos desenvolver isso nos homens através do pensamento analítico e da imaginação. Portanto, conseguimos a aquisição que nós conseguimos quando nos tornamos no mundo hominal, vamos dizer assim. Quando imaginamos uma cena, e isso é muito importante, quando imaginamos uma cena, o nosso cérebro não distingue, esse cérebro reptiliano, não distingue se é real ou imaginária. E por isso criamos realidades que passam a ser reais na nossa construção mental. Então, se a gente quer realmente que uma coisa aconteça, vamos imaginar, vamos trazer isso na nossa mente. Porque o nosso cérebro mais primitivo, que é aquele que determina as nossas ações, os nossos impulsos, nossas reações mais rápidas, que controla o nosso medo, não sabe se aquilo é real ou se é imaginário. Então, por isso que muitas vezes a gente faz aquela imaginação. Agora, imagine que está entrando num comboio, eu tenho medo de comboio. Vai entrar no comboio, vai tudo correr bem, e a pessoa perde o medo de entrar no comboio. Porque para o cérebro, eu já fiz essa ação. Ou seja, eu já enganei aqui o meu cérebro, já fiz de conta que fiz, porque na realidade fiz, na minha imaginação. Portanto, então, concluindo, em jeito de conclusão, o cultivo de ideias e pensamentos, sejam elas deprimentes, vulgares, agressivas, produzem ondas mentais negativas ou perniciosas. O pensamento positivo liberta as ondas mentais negativas, tal como a prece, né? A prece é uma terapia poderosa que desagrega energias mórbidas, energias mentais negativas, de doença.
Liberta as ondas mentais negativas. Não, está certo. Pensamento positivo. Liberta as ondas mentais negativas. Está certo. Depois, o espírito é herdeiro de si mesmo. Tudo que somos hoje tem as suas causas no ontem, no passado, quando decorrem de ações viciosas do presente. Portanto, a cada dia preparamos a nossa herança para os dias vindouros. Portanto, isso nos convida a termos uma postura menos vitimizada e mais consciente e mais responsável sobre as nossas próprias atitudes, pensamentos e ação. Por fim, trazendo aqui um pensamento de Francisco Cândido Xavier, e mesmo para finalizar, nossos pensamentos são paredes em que nos enclausuramos ou asas com que progredimos. Como pensas, viverás. Nossa vida íntima, nosso lugar. Recolhe-te e enxergarás o limite de tudo o que te cerca. Expande-te e encontrarás o infinito de tudo que existe. Francisco Cândido Xavier, Fonte Viva. E fico por aqui e agradeço a vocês. Obrigado pela vossa atenção.